Olá, tudo bem? Hoje prometi começar um curso de filosofia com microaulas aqui entre nós e aqui pelo Instagram. E então vou tentar ser o mais organizada e breve possível, porque o Instagram tem um tempo limite e todos vocês e eu também, mas eu quero começar agradecendo a todas e todes e todos pela participação e agradecer também a todos aqueles que não estejam vendo agora, mas possam assistir depois, porque eu prometo que eu vou fazer o maior esforço de salvar essa live, essa aula live, para vocês assistirem depois. Eu espero que vocês estejam me escutando. Eu até coloquei um telefone aqui, um microfone, e espero que dê tudo certo na nossa aula. Eu preparei alguns pontos, como isso é uma aula, tem que ser um discurso organizado, né? Eu preparei alguns pontos para a gente poder trabalhar juntos e se der tempo, porque eu tenho mais ou menos meia hora para ficar aqui com vocês, até porque eu disse que é uma microaula e não uma aula muito grande, nem uma aula média, de tamanho médio, né? Então preparei esses pontos e eu vou trabalhar com vocês a partir... Bom, então, a primeira questão que eu queria colocar é sobre o sentido da aula. A aula é uma forma aberta, a gente pode dar... mas nós podemos sempre considerar que uma aula é uma espécie de reunião, é um momento coletivo, é um momento de troca. E que esse momento é caracterizado justamente por um elemento pedagógico, um elemento didático e pedagógico que é, vamos dizer assim, fundante disso que a gente chama de aula. Então, é justamente esse elemento pedagógico, didático-pedagógico que diferencia uma aula de outras reuniões. E essa, no nosso caso aqui, a gente está tendo, vamos chamar assim, uma aula live, que além de tudo é uma microaula e que depende justamente das condições tecnológicas e digitais desse acontecimento. Claro que existem também escolhas humanas que se dão dentro desse campo possível, que é o campo do digital e do aparelho, considerando não só o aparelho celular ou o computador, mas considerando também que o próprio Instagram como rede social, ele tem determinados limites. Por que eu estou falando isso? Porque é absolutamente importante que a gente compreenda as condições das nossas experiências no sentido bem prático, para que a gente entenda também que tipo de pensamentos, de sentimentos e de ações derivam desses contextos muito práticos nos quais a gente vive as nossas experiências. Bom, outro detalhe importante, eu resolvi criar essa aula porque eu acredito muito que nós precisamos criar espaços de reflexão na sociedade. E eu vou falar justamente de filosofia nesse nosso primeiro encontro, porque eu gostaria muito de criar com vocês que estão entrando aqui, que estão assistindo, eu gostaria muito de criar com os participantes desse nosso evento, que eu espero que se estenda também no tempo, um lastro básico. E esse lastro básico implica justamente uma definição de filosofia, além de uma definição do que é uma aula, né? Isso é importante para a gente poder seguir. Então, todo o nosso curso ele vai depender justamente do que a gente vai falar sobre o que é filosofia hoje, para estabelecer esse parâmetro de entendimento geral. Não quer dizer que a gente precise concordar, isso não, mas a gente cria um patamar, cria um parâmetro, né, um lastro a partir do qual a gente começa a discutir. Então, eu também, claro, que resolvi criar essa aula porque eu acho que a aula de filosofia, para mim, pelo menos, é uma coisa que sempre me deixou e me deixa muito feliz. Eu gosto de poder falar desses assuntos com vocês. E como está todo mundo na pandemia, a gente poder também trabalhar com esses conteúdos, né? A filosofia é uma coisa que me traz muita alegria, muita felicidade e eu quero partilhar isso com vocês. Detalhe, tudo que a gente vai conversar aqui também, todas essas palavras que surgem, elas são colocadas, mas elas podem ser analisadas filosoficamente. Então eu espero que ao longo do nosso curso a gente possa trabalhar com esses conceitos. Alegria, felicidade, tudo isso eu espero que a gente possa retomar. Bom, outra coisa importante que eu queria dizer é que nós precisamos, a meu ver, usar justamente o espaço digital
para produzir algo que eu gostaria de chamar de antemão de filosofia em comum, que inclusive é o título de um livro que eu publiquei há mais de 10 anos atrás. E eu acho que nós podemos construir uma filosofia em comum contra o cenário de obscurantismo atual. Acho que nós podemos dizer também, não sei se vocês vão concordar, mas é uma questão que eu queria colocar, que todos nós sabemos que o que a gente chama de vida justa, que é um conceito que a gente também vai trabalhar no nosso curso, que a democracia, outro conceito que a gente vai trabalhar, que a sociedade humana, outro conceito que a gente vai problematizar, são, digamos, formas da vida que dependem justamente da existência de um pensamento cuidadoso, de um pensamento atento, que a gente pode chamar de pensamento reflexivo. Vamos chamar de pensamento reflexivo, várias vezes a gente vai voltar a essa ideia, mas o que é um pensamento reflexivo, né? O pensamento reflexivo, ele vem sendo atacado de modo assustador na esfera pública a cada dia, essa esfera, cada dia mais ocupada por obscurantismos, por fundamentalismos, por fanatismos e todas as suas formas também contemporâneas. A gente vive num período de exacerbação do autoritarismo e eu acredito muito que nós podemos usar e podemos experimentar, melhor dizendo, o pensamento reflexivo como uma forma de enfrentamento desse cenário e uma forma justamente que vai permitir não apenas uma transformação da nossa maneira de pensar, mas eu realmente defendo a ideia de que haverá uma mudança também dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos afetos e, inclusive, das nossas ações. Então, vamos colocar nessa oposição, numa oposição, o pensamento reflexivo e, de outro lado, esses fanatismos que graçam pelo mundo afora e principalmente no nosso país. Outro aspecto importante que eu também queria colocar antes da gente seguir com o nosso tópico fundamental, que é entender o que é filosofia, o que é teoria e o que é prática, né? Tudo que a gente pensa sobre filosofia depende sempre de uma determinada imagem que a gente fez da filosofia, ou seja, como a gente representou a filosofia. Só que a filosofia é justamente o campo do pensamento reflexivo que vai também analisar como se organizam, como se constituem, como se produzem as próprias representações. Então, o que a gente pensa da filosofia, como a filosofia é representada, o que a gente faz com a filosofia considerando essas representações, são perguntas que convém a gente se colocar, que são perguntas que vão acompanhar também a nossa trajetória aí nesse curso virtual que a gente começa a fazer hoje, né? E aí a gente pode se perguntar também o que será que os filósofos, e em geral a gente se pergunta, o que os filósofos antigos, modernos, contemporâneos dizem da filosofia? Bom, nós podemos dizer que a imagem geral da filosofia, que é essa representação genérica, que ela é construída pelas instituições e também pelos sujeitos envolvidos. Então, para o nosso curso, evidentemente, eu vou estar trabalhando com os meus lastros, com os meus estudos, com as minhas perspectivas, com as minhas perguntas, mas isso tudo vai entrar num jogo interativo que talvez não consiga acontecer exatamente hoje, mas ao longo dos nossos encontros isso vai se estabelecer. E nesse sentido é possível que a gente consiga construir um diálogo aqui nesses nossos pequenos encontros. E aí eu vou falar também um pouco sobre isso. Mas enfim, o que eu queria colocar, antes de mais nada, para a gente poder seguir, é que a ideia de filosofia ficou muito associada ao longo da história, né? Essa ideia de filosofia ficou associada a uma história da filosofia, a ideia de filosofia associada à imagem dos filósofos antigos, a imagem que a própria história da arte muitas vezes construiu, né? O retrato do filósofo sentado numa mesa cheia de livros com uma vela acesa antes da invenção da luz elétrica. Quer dizer, isso também é romântico, é bonito, é interessante, é curioso.
e também é verdadeiro, mas a filosofia tem uma história, e quando a gente fala que ela tem uma história, não significa que a verdade da filosofia e nem a definição da filosofia more na sua história. Significa que ela tem uma história e que essa história não pode ser negligenciada, que é importante, é interessante, muito válido a gente recuperar a história da filosofia. E tem muitos jeitos de discutir a história da filosofia, e num dos próximos encontros eu também vou trabalhar com isso. Mas hoje, sobretudo, o meu interesse aqui com vocês é a gente poder trabalhar um conceito de filosofia bastante dinâmico e um conceito de filosofia que venha a nos ajudar a pensar também uma filosofia para a nossa época, para os nossos dramas, as nossas tragédias, as nossas necessidades, uma filosofia que venha e nos ajude justamente a transformar a nossa vida. Outra questão importante, né? Nesse caso, tendo isso em vista, a nossa definição de filosofia, ela não deve ser compreendida de uma maneira, vamos dizer assim, estanque. Filosofia é justamente, e acho que nós podemos dizer isso, né, o campo onde se articula o pensamento reflexivo, um pensamento, vejam que esse ponto é o mais sério, um pensamento que é capaz de saber como e por que ele está sendo pensado. Esse é o ponto. Então, a filosofia, nesse sentido, ela tem alguma coisa de metapensamento. Então, não se trata de a gente pegar uma definição fechada de filosofia dada no tempo, ou a definição de Descartes, de Locke, de Hume, de Kant ou de Nietzsche, ou de Simone de Beauvoir, ou de qualquer outra pensadora, Christine de Pizan. Não. O que importa é a gente entender que esse metapensamento é o que implica a filosofia, que a filosofia é o pensamento sobre o próprio pensamento, um pensamento que se olha e se espelha nele mesmo e que, além de tudo, e aí pode parecer assim algo bastante funambúlico, né? De caminhar assim numa corda bamba em cima de um abismo, né? Mas de ser um pensamento que se abisma também no seu outro. Então, além do pensamento pensar nele mesmo, ele pensa nas coisas, os objetos, o que existe. Então, o pensamento precisa de um outro, ou seja, o que não é ele mesmo. O pensamento não se contenta com ele mesmo, quando ele é pensamento reflexivo. E ao mesmo tempo ele precisa entender qual é o caminho que ele faz para se dirigir às coisas. Isso pode parecer muito abstrato nesse momento agora, mas vocês vão ver como isso fica interessante à medida em que a gente vai se exercitando e exercitando, sobretudo, exercitando a linguagem verbal, enfim, a leitura, mas vocês vão ver também como isso fica interessante quando a gente faz uma experiência de olhar para as coisas, e a gente vai trabalhar também com isso ao longo do nosso curso. Bom, outro detalhe importante que eu queria falar ainda sobre isso é que a filosofia é, então, aquela articulação da linguagem. Num certo sentido a gente pode até dizer que é um jogo de linguagem, pelo qual eu sou capaz de perguntar como eu penso as coisas que eu penso. Então, como eu articulei o que eu penso? De onde eu tiro aquilo que eu penso? Qual é o procedimento? Qual é o método? Como eu construo o meu próprio pensamento? E isso me faz também entender como que os outros constituem o seu próprio pensamento. Para nós hoje que estamos todos, né, preocupados, em crise com a ascensão de um pensamento pronto fascista, acho que essa é uma pergunta muito interessante. Como será que as pessoas chegaram a articular o que elas estão articulando hoje? Como é que será que elas estão pensando o que elas pensam hoje? Será que elas pensam algo próprio? Será que elas pensam o que os outros dizem a elas que deve ser pensado? Será que esse pensamento é realmente um pensamento reflexivo? Ou melhor, será que esse pensamento tem chance de ser um pensamento reflexivo? Ou será que esse pensamento é, na verdade, falso pensamento? Pensamento como enganação, pensamento pronto, pensamento do recorta e cola, pensamento do copy-paste, né? Que eu acho que está muito em jogo hoje no mundo obscurantista em que a gente vive, esse mundo das redes sociais, esse mundo que a gente precisa constantemente pensar e repensar. Bom, outro ponto super importante que eu quero colocar é uma pergunta.
por que nós precisamos falar sobre isso? Ou, quase sendo redundante, né? Por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque não basta pensar no sentido genérico do termo pensamento, né? Então, é preciso compreender como funciona o pensar para se ter domínio sobre o pensar e não se deixar justamente levar por ideias prontas e por ideologias. Ideias prontas e ideologias também é um assunto bem importante para a gente trabalhar. Vou virar aqui um pouquinho que eu acho que esse sol pode estar atrapalhando vocês. Tô aqui tomando vitamina D, né? Para mim já é 6 da tarde, né? Para vocês eu sei que é 1 da tarde. Bom, mas seguindo aqui. Então, qual é a outra coisa importante que eu queria colocar para vocês? Que a filosofia trata justamente então das formas de pensar que se expressam por meio das linguagens discursivas, linguagens cotidianas, linguagens políticas, linguagens discursivas, linguagens... em outras palavras, a gente pode dizer que todo o campo do imaginário, todo o campo do simbólico de filosofia, que nós podemos fazer filosofia como eu estou fazendo agora, e tentando expor para vocês uma ideia, inclusive da própria filosofia, mas nós podemos fazer filosofia através das mais diversas artes. Por quê? Porque a filosofia é a análise das estruturas proposicional. Então, ela se organiza na forma de proposições. E isso é importante que a gente saiba, mas nós vamos analisar melhor isso, porque a gente vai ir nos nossos encontros de filosofia. Então, eu tô vendo que às vezes a nossa linha é ótima, né? É da época analógica, né? As coisas aqui, a Wi-Fi às vezes não tá funcionando, mas acho que fica gravado e vocês não vão perder muita coisa. Então, vamos guardar isso, né? Que a filosofia não é um discurso pronto, ao contrário, que ela é uma articulação, que ela tem a ver com o jogo, que ela é um exercício proposicional e, a partir disso, nós também podemos entender que a filosofia acaba sendo um campo, claro, um campo no qual se articula esse tipo de pensamento do pensamento. Que eu vou repetir mais uma vez, eu acho que não é uma coisa nada abstrata, é algo totalmente concreto, né? Algo que pode nos colocar numa diversa experiência para com a vida, sendo que o todo da vida é, sem dúvida, organizado como linguagem, né? Outro ponto importante é que, nesse sentido, nós podemos dizer que a filosofia também se determina, se experimenta na forma de diálogo. Então, nesse sentido, a filosofia, vejam, eu estou fazendo uma exposição, estou falando da forma como eu penso e estou tentando apresentar para vocês uma argumentação com a qual vocês podem discutir. A gente tema de crenças. A gente vai analisar a partir dos argumentos que são apresentados e dos problemas que podem existir no contexto desses argumentos. Então, nesse sentido, a gente pode dizer também que a filosofia, ela nasce e ela se organiza também como diálogo. Então, não seria um bate-papo, não seria uma conversação, em que pese que elementos de bate-papo e de conversação, como formas discursivas, como eventos, podem também surgir no meio dessa busca filosófica, desse exercício filosófico que a gente queira fazer. Bom, aqui, eu não sei se vocês estão me vendo, eu espero que sim. Deu um probleminha, mas não entendi como mexer o telefone. De qualquer maneira, vamos seguir aqui com a nossa aula, né? Então, o diálogo é um ponto importante, porque o diálogo seria justamente esse exercício de encontro das formas de pensamento que se articulam a partir de uma curiosidade, a partir de um processo mútuo de entendimento, de um desejo, inclusive, de compreensão, que implica sempre um abismamento no outro. Então, agora, vocês estão tentando entender o que eu estou falando, eu também estou tentando entender sempre o que eu estou falando, e eu vou depois tentar entender o que vocês estão falando. Agora, quando se fala de diálogo, a gente não está dizendo de duas pessoas conversando, de duas pessoas falando. A gente está
tratando justamente do encontro que pode existir, não necessariamente inclusive entre duas pessoas, mas entre dois pensamentos. Se vocês forem ao Platão, vocês vão encontrar lá que a filosofia, por exemplo, é o diálogo que a alma tem consigo mesma. Vocês vão encontrar a ideia de que eu posso dialogar com alguém que não está presente. Platão, por exemplo, quando fala no banquete, que é um diálogo, aliás, Platão escreveu sempre diálogos, porque ele acreditava que o diálogo era a forma da filosofia, mas vejam, ela é a forma da filosofia. Ela deve também se realizar na prática, mas essa forma implica também eu poder fazer um diálogo, por exemplo, comigo mesma. Eu posso dialogar comigo. E no caso do Platão, vocês vão lembrar, quem leu os diálogos vai lembrar que tinha uma figura que era o daimon, e o daimon era uma espécie de instância subjetiva, um personagem, digamos assim, interno da pessoa de Sócrates, o filósofo, e que ele era uma figura justamente que permitia o acontecimento desse encontro que envolvia essa troca entre Sócrates e ele mesmo. Sócrates trocando com esse outro, que no caso era ele mesmo, não só a pessoa concreta com quem ele encontrava, que fica exposto nos diálogos platônicos, mas também essa pessoa interior, né? Este ser interior, esse daimon, né? O espírito, vamos chamar assim, esse elemento, essa figura, essa representação da alma. A gente vai falar mais sobre esse assunto também depois. Por enquanto eu queria que vocês guardassem isso, então, que a gente tem a filosofia como uma questão de exposição, ou seja, não é só um conteúdo, não é um bloco histórico. A filosofia depende também da forma como ela é exposta, então ela é uma questão de forma e de conteúdo. Ela é também, não sei se está gravando, bom, acho que está gravando. E aí, vamos parar para pensar 3 minutos sobre a palavra filosofia. Contam os historiadores, os analistas, aqueles que analisam as doxografias, os textos todos, e contam que filosofia aparece pela primeira vez na escola pitagórica. Então, no século VI a.C. E filosofia é uma palavra formada por sofia, sabedoria teórica, e, quer dizer, uma sabedoria que está além, digamos assim, da análise, e um desejo de saber, vamos dizer assim, e a palavra filia, que implica também desejo, que muitas vezes se traduz por amizade, que é uma tradução que resume a questão, mas que eu acho que não resolve toda a questão. E essa palavra foi transitando ao longo da sua história e foi se transformando. Um ponto muito importante, algo que acho que nos ajuda a entender o significado da filosofia e que, a meu ver, é algo que nós podemos recuperar para nós hoje. Se a gente pensar que os pitagóricos eram uma escola de convívio, uma escola que tinha como princípio o viver junto, então a gente pode pensar que a filosofia, essa filia da palavra filosofia, que a gente pode traduzir por amizade, tem a ver justamente com a possibilidade de viver junto em nome da sabedoria. Então, que não se trata simplesmente de um desejo de saber, nem de um amor ao conhecimento, em que pese que tudo isso também faz parte, mas se trata sobretudo de poder levar uma vida, aquilo que os pitagóricos chamavam de bios theoretikos, levar uma vida em comum, uma vida da reflexão, mas como uma vida em comum, uma vida do pensamento, que é um convívio, na verdade, em torno do pensamento. Acho que essa é uma definição que nos ajuda a pensar o que a gente pode fazer hoje, considerando essa ideia, por exemplo, de filosofia em comum. Quer dizer, como é que a gente pode conviver em nome do pensamento? Conviver para entender, conviver para compreender, conviver para pensar mais, conviver para desenvolver estruturas que nos permitam compreender. Viver para experimentar a linguagem de uma maneira instigante, de uma maneira qualificada, de uma maneira ética, de uma maneira responsável, de uma maneira que melhore o nosso mundo, ao melhorar nossa forma de pensar, nossa forma de sentir e nossa forma de agir.
Então, vamos pensar na palavra filosofia também, nessa origem antiga, pitagórica, mas adequada ao nosso tempo, adequada a esse momento em que vivemos. Ou seja, pensar a filosofia como uma metodologia de encontro, uma metodologia de exercício, de experiência mesmo, de experimentação com as potencialidades do pensamento reflexivo que existe para nos ajudar a produzir esclarecimento sobre o mistério da existência. Bom, nosso tempo está acabando e eu vou tentar aqui colocar então a questão da teoria e prática, tendo em vista tudo isso que a gente veio falando até esse momento sobre filosofia, que dá para a gente falar mais muitas vezes e que a gente vai falar sem dúvida ao longo desse curso que começa hoje e eu espero que dure muito tempo, enquanto a gente assim desejar. Bom, queria falar então sobre a teoria e a prática de uma maneira mais breve, por quê? Acho que... E por que eu quero falar disso, né? Olhem, porque, a meu ver, né, o que está em jogo. A nossa cultura, há muito tempo, vem... Ao longo da história, inclusive, há uma supervalorização do que se chama de prática. E a prática vem sendo, nesse sentido, mistificada, pouco questionada, pouco analisada. Então, a gente vê pessoas que saem por aí fazendo coisas, ou pessoas que passaram as suas vidas achando que deveriam fazer e fazer. Nós vamos trabalhar mais essa ideia, porque eu quero discutir com vocês muito esse assunto da prática, mas hoje eu queria colocar isso. A prática, ela precisa da teoria para ela poder se qualificar, para ela poder ser pensada. Uma prática sem pensamento pode nos levar ao que há de pior, pode nos levar à destruição, não só de nossas vidas, mas também da vida coletiva. Então é absolutamente importante que nós estejamos sempre atentos à prática e atentos a essa mistificação da prática que é produzida na nossa cultura e sentida, né, na nossa cultura contemporânea, embora venha sendo produzida há muito tempo. Então, há interesses de que as pessoas sejam excessivamente práticas e estejam distanciadas das teorias. E é justamente por isso que nós precisamos buscar as teorias. Nesse sentido, filosofia não é simplesmente uma teoria. A filosofia é uma reflexão sobre as teorias. E eu queria falar das teorias, quero falar das teorias, porque para fazer esse distanciamento, essa diferenciação sutil entre filosofia e teoria, porque teoria é uma coisa que a gente encontra em qualquer lugar. Há teorias científicas que são muito importantes, que são teorias que são construídas de maneira responsável a partir de pesquisas científicas e que exigem sempre muita reflexão, muita discussão, para que possam justamente evoluir. E esse é um desejo do campo da ciência, que é um campo hoje em dia também muito abalado diante de tanto obscurantismo, de tanto fundamentalismo, inclusive, infelizmente, religioso entre nós, num retorno assim de aspectos que a gente acreditava que já tinham sido superados na história. Mas então, existem as teorias científicas que exigem questionamentos e por isso nós precisamos estreitar cada vez mais a relação entre teoria e prática, entre a teoria das ciências chamadas duras, naturais, etc., e as ciências humanas, né? Esses campos científicos precisam estreitar cada vez mais as suas relações. A separação desses campos não é uma boa separação, não nos ajuda. E o outro aspecto que eu acho muito importante também que a gente guarde é que teoria também é uma questão, digamos, da vida popular, do dia a dia. No dia a dia, nós teorizamos, muitas vezes usando restos de teorias que nos foram transmitidas pelos meios de comunicação de massa, mas muitas vezes também criando teorias ou caindo em teorias que são não científicas. Então é importante que a gente faça essa diferença entre teorias científicas e não científicas para a gente entender quando caímos em armadilhas relacionadas às chamadas teorias científicas. Ou melhor, não científicas, né? Existem essas teorias que eu chamo de populares, que são formas de pensamento ligadas ao senso comum ou ligadas... O senso comum nem é tão grave atualmente. Mais grave é justamente o campo da mistificação. Então, o terraplanismo é um tipo de teoria que se torna cada dia popular, que não tem lastro científico, que tem um lastro na crença popular, que cresce e avança,
E eu acho muito interessante a gente se perguntar como isso é possível. Como é possível que as pessoas rompam com um pensamento balizado, qualificado, pesquisado e se entreguem a essas teorias mistificatórias, que são populares, que são muitas vezes inclusive populistas. Enfim, eu vou encerrar nossa aula por aqui, porque eu tenho um debate agora. E hoje, como é uma estreia, então a gente fica com essa meia horinha, né? Esses 30 e poucos minutos de exposição. Eu vou receber os comentários de vocês e na sexta-feira que vem eu retomo a partir desses comentários e vou adorar receber comentários, perguntas, sugestões, angústias. Não sei se eu vou conseguir ler tudo, mas eu vou fazer o maior esforço de ler durante a semana para começar a nossa próxima aula a partir dos temas que vocês propuserem. Hoje, além do tema da filosofia, da teoria e da prática, que a gente pode retomar muitas vezes, eu coloquei vários outros assuntos que nos ajudam a articular justamente esses 3 assuntos, que vão deixar vocês pensando em muitas questões, mas muita coisa aí já apareceu e a gente vai retomando. Eu quero agradecer muito a paciência de quem esteve presente, dizer para mim que é uma alegria poder trazer esses aspectos, né, para o nosso campo de visão, né? Eu tenho um pensador que eu adoro, que é o Theodor Adorno, que morreu em 1969, e ele dizia que a tarefa da filosofia era abrir os olhos das pessoas. Então, meu desejo é que isso aconteça, que a gente possa abrir os olhos uns dos outros. E por fim, eu queria dedicar essa aula, essa microaula, ao meu querido professor Carlos Roberto Velho Cirne Lima, que faleceu essa semana aos 89 anos, pessoa pela qual eu tinha o maior carinho, que me ensinou muitas coisas fantásticas e que deixa muita saudade. Um grande filósofo brasileiro que a gente perdeu essa semana e que foi alguém que escreveu uma filosofia que vale a pena vocês conhecerem. De vez em quando eu vou falar dele aqui. A partir da semana que vem vou falar de vários filósofos, inclusive a gente vai... Filósofos e filósofas, porque há muitos, né? E a gente vai seguir esses nossos encontros. Então um grande beijo para vocês e até já!